Darkseid é um dos vilões mais antigos da DC e ao longo das diversas décadas de publicações dos quadrinhos ele foi sendo trabalhado de maneiras diferentes. Inicialmente o personagem era extremamente poderoso, mas ainda assim era algo muito palpável, ao ponto do Superman conseguir bater de frente com ele. Logo depois vieram os conceitos de avatares, e o Darkseid foi se elevando tanto de nível que hoje ele é quase intocável e tem todo um universo para chamar de seu. E hoje vamos ver alguns dos feitos do personagem que faz com que nos lembremos que ele é um deus. E aqui vale um adendo, eu vou colocar os feitos dos avatares, já que todos eles têm uma parcela do poder da sua verdadeira forma. Então quase sempre que eu mencionar um feito aqui, lembrem que isso não é nada comparado com o que o verdadeiro Darkseid pode fazer. Mas vamos começar falando sobre quando ele quase matou Alan Scott. Bom, quem conhece o básico de quadrinhos e já acompanhou o mínimo que seja da história dos Lanternas Verdes, sabe que Alan Scott não é um personagem muito poderoso. Então não faz muito sentido começar uma lista falando dele ter quase matado o Lanterna Verde idoso, que nem é mais parte da liga principal de heróis da Terra, certo? Errado, porque o Alan Scott que eu coloquei aqui na lista não é o Alan Scott tradicional, mas sim o personagem da Terra 2, que é assim, extremamente poderoso. Esse estava lutando com o poder de todos os avatares da Terra e junto com a conexão multiversal do Verde, já que na sua realidade ele é o principal avatar do próprio Verde, ao invés de ser um monstro do pântano como acontece no universo regular da DC. Mesmo com esse aumento maciço de poder que faria Hal Jordan sentir inveja, tudo que ele conseguiu fazer foi sobreviver frente ao vilão, que não só estava derrotando ele como todo o restante dos heróis. Esse é o feito mais básico que vai aparecer aqui na lista, o mais simples, e mesmo assim é ele amassando a Liga da Justiça da Terra 2 junto com uma das versões mais poderosas do Lanterna Verde que já existiu. E já que estamos falando de humilhar grupos inteiros, teve uma vez que ele também humilhou toda a Liga do Reino do Amanhã. O Reino do Amanhã é uma das melhores histórias já publicadas nos quadrinhos da DC e retrata uma sociedade anos no futuro lidando com as consequências dos seus heróis que se aposentaram. Eles se aposentaram pelo fato de que a população estava pedindo por heróis mais violentos, que finalizassem os seus inimigos, ao invés de apenas prendê-los e deixá-los livres para poderem voltar à sociedade depois. A HQ conta com uma série de desdobramentos, inclusive o Shazam sendo controlado por um Lex Luthor presidente, um Batman que nunca se aposentou e por aí vai. Acontece que os heróis estão muito mais fortes que nas suas versões clássicas. Praticamente todos eles tiveram um aumento significativo de poder. Dois que eu posso destacar são o Superman e o Flash. O Superman ficou tão poderoso que em outras histórias da DC que ele aparece também, ele é comparado à velocidade do Wally West e o Hércules não conseguia nem mesmo tirá-lo do chão com seus socos. E isso enquanto o Superman tradicional quase foi nocauteado com um soco do mesmo personagem. Já o Flash praticamente se tornou uma entidade da velocidade, um borrão vermelho que circula toda a cidade de Central City. Ele sempre está em movimento, nunca desacelera e até mesmo conseguiu encontrar uma pessoa que estava viajando entre as dimensões com um espectro e tirá-la de lá. Enfim, nessa HQ, todos os personagens estavam sendo manipulados pelo vilão Gog, mas todos eles foram libertos pelo Superman e o Batman da Terra tradicional, aqueles que estamos acostumados a acompanhar. Mas quando isso aconteceu, eles perceberam que Darkseid estava em busca do vilão Gog mesmo. Isso porque Gog poderia ser a chave para a equação antivida, a maior busca de Darkseid em todo o multiverso. E ele acabou aparecendo por lá. E ele não só ignorou completamente os golpes de dois Supermans, inclusive um Superman muito mais forte que a sua versão normal, como também humilhou toda a Liga da Justiça dessa terra. Lembrando que não é só o Superman e o Flash que eu mencionei que estão mais fortes que o normal. Toda essa liga é mais poderosa. As coisas acabaram se resolvendo sozinhas quando o Magog matou o Gog, o que fez Darkseid perder completamente o interesse nessa terra e voltar para Apokolips. Então foi muito mais sorte do que uma vitória dos heróis mesmo. E curiosamente eu ainda vou falar mais sobre ele derrotando grupos inteiros. Dessa vez, derrotando os Guardiões e a Tropa. Os Guardiões do Universo não chegam a ser entidades cósmicas, são seres cósmicos extremamente poderosos, ao ponto de já terem sido citados como capazes de destruir planetas com um pensamento. A história deles é muito conhecida, já que eles foram os principais criadores da Tropa das Lanternas Verdes após uma série de falhas em tentar criar uma tropa policial universal. Em uma das muitas linhas do tempo paralelas da DC, Darkseid decidiu que seria uma boa ideia invadir o planeta de Oa, base da Tropa das Lanternas, e pegar a energia esmeralda da bateria central para ele. E assim, é muito difícil dizer não para um dos vilões mais poderosos de toda a existência do multiverso DC. Juntaram toda a Tropa das Lanternas Verdes, os Guardiões e a Liga da Justiça para tentar detê-lo, e mesmo assim ele conseguiu fazer o que ele queria. E assim, no fim da batalha ele foi dado como morto depois de uma disputa de poder com Hal Jordan, onde o seu corpo foi obliterado. Só que descobrimos mais tarde que a sua consciência estava presa ao corpo do Hal Jordan o controlando, e depois ele transferiu não só a consciência como o poder da energia esmeralda para um novo corpo, já que ele também é capaz de criar clones. E isso com base em tecnologia, não foi um poder próprio dele, ele já tinha clones estocados para caso isso acontecesse. De qualquer forma, virou uma versão do Darkseid extremamente poderosa, com todo o poder da energia esmeralda da bateria central. E ele acabou perdendo por detalhe, já que a morte do Caçador de Marte em algumas edições anteriores foi crucial para a vitória dos heróis, por incrível que pareça. Eu não vou me aprofundar tanto nessa história porque eu tenho um vídeo aqui no canal exclusivo para essa versão do Darkseid, mas vale dizer que ele humilhou completamente os Guardiões do Universo e os matou sem parecer fazer muito esforço, então entra aqui pra lista também. Mas indo para o sétimo, no início da fase dos 952, a DC parecia querer muito trabalhar o Darkseid e fez ele aparecer em cada crise aleatória, que às vezes é até estranho pensar a respeito. Em uma dessas
nessas muitas histórias que ele apareceu e protagonizou, o personagem morreu, renasceu e também já se transformou em um bebê. Pois é, ele muito provavelmente era o bebê mais poderoso de todos os tempos, já que ainda contava com seus poderes, apesar de estarem bem mais enfraquecidos. Ele estava sendo cuidado pela sua filha, a Grail, que queria o manipular para seus próprios fins, mas isso não vem muito ao caso. Para fazer com que o vilão voltasse a ter todo o seu poder e a sua imponência, ele tinha que passar por uma série de desafios, onde um deles foi matar o Senhor do Olimpo. Com o acúmulo de poder que ele já tinha na época, ele já não era mais um bebê, ele já estava na forma muito mais jovem, porém muito menor e muito mais fraca que a sua forma original. Zeus, por sua vez, não estava enfraquecido nesse momento e lutou de igual para igual com essa versão do Darkseid e acabou sendo morto. Não só ele, como uma Mulher Maravilha também participou da luta e não conseguiu fazer nada para impedir a morte do próprio pai. Depois de ter encarado e matado um deus em uma forma muito mais fraca, ele conseguiu absorver a sua energia mística e Darkseid finalmente voltou a ser aquele vilão que conhecemos com todo o seu tamanho e poder. E assim, não foi só no início dos 952 que o personagem foi mais bem trabalhado. Eu vou repetir isso mais pra frente, só que a cada nova fase, depois do Flashpoint, parece que a DC queria muito que ele fosse o vilão principal. Então logo no início, Flash Barry Allen descobriu uma terra morta enquanto monitorava o novo multiverso que havia surgido depois do fim do anterior. O que ele não sabia era que havia um outro grupo que também estava vigiando essa mesma terra, que era a Quintessência. Esse provavelmente é o grupo mais poderoso que existe na DC, contando com o Guardião do Universo, a Rainha do Olimpo, o Vingador Fantasma, o Pai Celestial e o Espectro, que não é um membro oficial, mas participa também. O que eles não sabiam também é que tinha uma outra entidade, ou no caso, outro deus, que também estava de olho naquela terra, que era o Darkseid. A maioria deles foi atacada de surpresa pelas costas, mas o Vingador Fantasma e o Espectro perceberam o ataque e mesmo assim não conseguiram reagir, e todos morreram em um único golpe. Esse era Darkseid na sua forma do avatar mais poderoso, onde reunia todas as suas outras versões em um único corpo. E sim, esse é um avatar do Darkseid e não o Darkseid original, a sua verdadeira forma, coisa que muitos mencionaram em um dos vídeos que eu comentei acerca do Darkseid por aí. Mas por que eu tô falando isso com tanta convicção? Simples, mais pra frente eu vou citar um outro feito do personagem onde o próprio fala que esse era um avatar, então eu peço um pouquinho mais de paciência pra vocês, já que no final do vídeo eu vou explicar mais acerca da verdadeira forma do vilão. Mesmo assim, é inegável o poder desse avatar do personagem, que mesmo não sendo a sua verdadeira forma, conseguiu derrotar o grupo da DC mais poderoso de todos os tempos. E olha que estamos indo para o quinto da lista agora, com ele controlando a morte. Assim como acontece com os deuses, que possuem avatares, o mesmo acontece com a morte dentro da DC. Existe a morte principal, porém existem outras versões dela que geralmente são para cumprir funções mais específicas. Existe, por exemplo, o Flash Negro, que é feito para matar velocistas quando chegam à sua hora, porque a morte, em teoria, seria muito lenta para alcançá-los. Outra versão da morte que é muito marcante é o Corredor Negro, que é responsável por matar e levar as almas ao pós-vida dos novos deuses. É uma entidade de extremo poder, e até hoje não sabemos como Darkseid conseguiu convocá-lo e ainda mais, usá-lo ao seu lado em uma batalha contra o Anti-Monitor. Um de seus filhos, Kalibak, mesmo sem os seus olhos e em uma batalha pela própria vida, parou tudo o que estava fazendo para anunciar que estava sentindo o cheiro da morte e ficou desesperado. Mal ele sabia que era o seu próprio pai que estava controlando a morte para lutar contra o Anti-Monitor. Essa poderia ter sido a chave da vitória para o vilão, mas o Anti-Monitor conseguiu sair por cima e conseguiu tomar o controle da entidade para si, e o Darkseid acabou morrendo. Mas eu vou deixar para falar dessa luta um pouquinho mais pra frente. Fato é que esse feito fica acima dos demais justamente porque a entidade de morte é extremamente poderosa. Estava vencendo o Anti-Monitor e causando danos severos no personagem. Para vocês terem ideia, estavam causando mais dano que as rajadas ômega do Darkseid, que empatam em poder com a visão de calor do Superman, que por sua vez é capaz de rasgar a realidade. Então o nível vai escalando cada vez mais e percebemos o quão poderoso ele é, tanto é que conseguiu matar o vilão. Mas continuando, o próximo feito que eu coloquei aqui foi ele se igualar a uma mão vazia. Essa aqui é uma entidade misteriosa que não é muito popular, apesar de ser extremamente forte. Infelizmente não caiu muito no gosto do público. Ela é o braço direito, ou melhor, é a mão direita da Grande Escuridão, talvez o seu avatar mais confiável e o que o melhor atua sobre as suas ordens. Ele representa a ideia de que todo quadrinho vai acabar, ele é o final das histórias, da mesma forma que a Grande Escuridão é o final da DC. Como os quadrinhos estão sempre fadados a terminar, a mão vazia é sempre superior a qualquer um, pelo menos em teoria. Alguns autores que trabalharam com esse personagem disseram que ele é uma praga da criação, muito pior que o próprio Darkseid, representando um ciclo infinito de vilões que sempre vão ser piores que os anteriores. Mas isso não impediu Darkseid de encarar o personagem quando ele se uniu a todos os seus avatares e ficou extremamente poderoso, o mesmo que matou toda a Quintessência. A batalha entre os dois parecia estar de igual para igual. Uma hora a Grande Escuridão batia e outra hora o Darkseid apanhava. Bom, brincadeiras à parte, o Darkseid conseguiu fazer bonito frente à entidade, mas infelizmente para o vilão, e o vilão nesse caso é o Darkseid, a mão vazia é um pouquinho superior a ele. Os dois representam o fim de todas as coisas. Os dois são a destruição encarnada. Os dois são agentes da Grande Escuridão. E a batalha acabou encerrando quando a mão vazia entrou na própria Grande Escuridão. Darkseid até tentou segui-lo, mas foi aprisionado e mais tarde reapareceu sendo controlado pela entidade que se igualou ao criador da DC. Mas assim, se formos ser justos, no final foi um empate, até porque nenhum finalizou o outro e o Darkseid foi aprisionado. Ele não foi
foi derrotado. Então assim, mérito para o vilão. Mas abrindo o top 3, eu finalmente vou falar da luta dele contra o Anti-Monitor. Ao longo do vídeo eu mencionei alguns acontecimentos com o vilão que aconteceram depois dessa batalha e alguns que inclusive aconteceram durante a batalha dos dois. Mas eu tentei falar o mínimo possível para não dar spoilers de quando eu chegasse no terceiro lugar da lista, que foi a batalha entre eles. Apesar de toda a preparação ter sido muito meia boca, porque estava no início dos 952, foi a primeira grande crise que a Terra passou, foi uma batalha de proporções épicas. O Anti-Monitor é provavelmente o vilão mais importante de toda a DC, apesar de não ser o mais icônico. Ele foi responsável pela crise nas Infinitas Terras e participou de algumas crises posteriores. Já o Darkseid, como vilão, foi apresentado bem mais tempo do que o próprio Anti-Monitor, e todos conhecemos o quão poderoso ele é. Tanto é que eu tô fazendo uma lista dele, né? Os dois personagens se encararam e o Darkseid estava mais poderoso do que nunca, ostentando até mesmo o tamanho de um gigante. Lembrando que manipular o próprio tamanho também é um de seus poderes. Acontece que o Darkseid era um personagem muito inconsistente antes dos 952 e até mesmo tido como fraco muitas das vezes. Levou um bom tempo até a DC estabelecer essa ideia de avatares, então ele conta com algumas derrotas nos quadrinhos que, para a época, são bem humilhantes. Mas agora o vilão estava sendo reforçado como uma das maiores forças do multiverso e essa luta foi para cravar isso. Ele bateu de frente sozinho contra o Anti-Monitor, que foi responsável pela destruição do primeiro multiverso da DC. Em certo ponto da luta, ele estava na vantagem, onde a troca de golpes dos dois estava até mesmo impedindo a Liga da Justiça de chegar perto para impedir o que estava acontecendo. Infelizmente, a arma secreta do Darkseid, que era o Corredor Negro, acabou se voltando contra ele, o que selou a sua derrota. Mas não dá para negar que bater de frente contra o Anti-Monitor é um puta de um feito. Ainda mais quando lembramos que o Anti-Monitor também estava se preparando para o combate e tinha consumido a Terra 3 justamente para se fortalecer para encarar o novo deus. Mas indo para a medalha de prata com o segundo lugar dos feitos do vilão, eu coloquei a sua batalha contra a Fonte. A versão do Darkseid que eu vou falar agora é uma versão que, até onde eu sei, não é mais canônica, mas ainda assim eu vou colocar no vídeo porque vale a pena e vocês vão entender o porquê. A versão em questão é uma que tem um poder de todas as almas mortas dos novos deuses. Só pra vocês terem uma noção, combinar duas almas aumenta o poder de um personagem em 10 vezes, e ele tem centenas de milhares dentro dele, na versão que vocês estão vendo aí na tela. Considerando que na sua forma normal ele tem um poder para destruir o universo, esse aqui é facilmente nível multiversal. Ah, e quando eu digo poder normal de destruir um universo, eu estou falando do seu avatar, já que esse aqui também não é a sua forma original. Mas enfim, mesmo com esse aumento maciço de poder, ele ainda não é onipotente. Seu poder é finito, ele não pode fazer tudo o que quer, mas ainda assim é insanamente poderoso. Tão poderoso que ele conseguiu lutar contra a própria Fonte, e a batalha entre os dois estava destruindo toda a realidade. Todos os infinitos mundos e as infinitas linhas do tempo estavam sentindo os efeitos de batalha entre os dois personagens. Darkseid acaba saindo por cima e aprisiona a entidade personificada da Fonte, que por sua vez deu o mesmo poder que Darkseid estava utilizando para o seu filho Orion. Agora eram dois personagens com poderes quase ilimitados lutando entre si, e obviamente a batalha terminou em empate. Não foi mostrado exatamente o que aconteceu com os dois personagens, mas fica subentendido que os dois morreram. Tudo o que deu pra ver foi a destruição do planeta onde eles estavam e o sumiço dos dois. Por fim, essa é uma versão extremamente poderosa, já que bateu de frente com a Fonte, que por si só já é um ser muito poderoso, como eu afirmei naquela lista de entidades mais poderosas da DC que eu trouxe aqui no canal, inclusive explicando o que é a Fonte. Mas como não é uma HQ canônica, então eu decidi colocar em segundo da lista, até porque eu também acho que o primeiro tem um feito muito mais interessante, que é o feito de devastar todo o céu e o inferno. Lembra que eu comentei algumas vezes ao longo do vídeo que na fase dos 952 a DC foi com os dois pés na porta e colocou o Darkseid em tudo que era evento? Então, nessa nova fase onde os heróis estão em um omniverso, aconteceu a mesma coisa, só que muito pior. Darkseid descobriu que ele nunca esteve completo e que todos os eventos que ele participou em toda a sua longa vida era apenas um peão de algo superior. Tudo que eu comentei sobre o Darkseid até agora eram seus avatares, até mesmo o que matou a quintessência e se igualou ao Mão Vazia. O próprio Darkseid admite nessa HQ nova que todos eles eram partes de um todo, fragmentos de um personagem mais completo e maior, então aquele não era a verdadeira forma dele. Mas obviamente ele ficou revoltado ao saber disso, saber que ele não tinha todas suas plenas capacidades em suas mãos, saber que ele estava sendo controlado por uma narrativa, então ele foi atrás de tudo que era dele por direito. E nessa brincadeira aí não sobrou pedra sobre pedra na sua frente. Ele foi em busca do espectro, apesar de inicialmente não sabermos o porquê disso, e ele procurou no local mais óbvio possível, que é o paraíso. Lembrando que o espectro é uma entidade divina que responde ao próprio criador do DC, e ele saiu arrastando o paraíso onde nenhum dos anjos foi capaz de pará-lo. Como ele não encontrou o espectro por lá, ele foi até o inferno e também arrastou todo o inferno com ele, ao ponto de que o Trigon e outras entidades demoníacas não fizeram nada, porque sabiam que não iam conseguir pará-lo. Ele foi tão longe que sobrou até mesmo pro vilão Eclipso, que temporariamente conseguiu superar o Darkseid, mas no final foi derrotado como todos os outros. Eventualmente ele consegue encontrar o espectro, onde os dois se fundem, ficando ainda mais poderoso, e ele manipulou toda a Liga da Justiça para que lutassem contra ele e ele pudesse ascender. Ele foi de encontro ao Superman, que representa toda a esperança do multiverso, enquanto ele é o oposto, toda a maldade e toda a crueldade multiversal. O choque entre os dois e a energia do espectro fez com que o Darkseid conseguisse
tornar o criador do universo absoluto, rasgando a realidade e tirando esse universo do contato do restante. Então o universo absoluto da DC não foi feito em cima dos pilares da esperança do Superman, muito menos do medo do Batman, como é o multiverso sombrio. Ele foi feito com a energia do desespero, a energia do Darkseid, e é por isso que esse universo é mais sombrio do que os demais. Ele não conta com a esperança. O próprio personagem diz que essa é uma realidade onde ele pode finalmente cumprir o seu propósito final, onde ele crescerá até 1000 pés de altura e possuirá uma voz que abalará planetas. E é por isso que essa versão do personagem e esse feito ficam em primeiro da lista. Mas esse foi o vídeo de hoje. Eu espero ter conseguido trazer para vocês o quão grandioso é esse personagem, que é extremamente forte. Se gostou, deixa o like aí embaixo e comenta qual desses feitos você achou mais impressionante, qual versão do Darkseid você acha que é a mais forte. Não se esquece de mandar para aquele seu amigo que não entende nada DC. Valeu e até a próxima.